Em todo nesse alvoroço que a gente ama, que se chama Copa do Mundo, a gente acabou de ter a oportunidade de ver um jogo amistoso do Flamengo contra a River Plate. A revanche aconteceu, será se a gente até que jogou bem, jogamos mal? Seguinte, rapaziada, a gente teve a oportunidade de recordar para ver se o Flamengo tá jogando bem ou se o Flamengo vai ser uma decepção esse ano. Seguinte, rapaziada, para você que não conhece, eu me chamo Arnilton, eu faço análise de pós-jogo especificamente do Flamengo, só que por enquanto estamos na Copa do Mundo, tô fazendo análise também. Então se você caiu aqui de paraquedas, deixa o like, se inscreve no canal. Provavelmente vai ser um vídeo um pouquinho curto, porque quando a gente é um jogo amistoso, a gente não pode esperar muita coisa, porque provavelmente os jogadores não dão tanta assim a vida. Mas a gente tá aqui para fazer o nosso trabalho, então bora lá. Seguinte, rapaziada, começando pelos relacionados, o que a gente tem? Rossi no gol, Emerson Royal, João Vitor, que provavelmente tá no lugar do Léo Ortiz, porque provavelmente ele ainda tá em recuperação. Vitão, né, no lugar de Léo Pereira. Ayrton Lucas, Eric Pulgar voltando também, que eu acho que ele ainda estava com problema no ombro e conseguiu se recuperar. Jorginho, Luiz Araújo, Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro. Basicamente, o nosso ataque é a mesma coisa. Cara, o Flamengo nesse jogo aqui, ele fez basicamente o que a gente esperava. Eu não tava com a expectativa muito alta de ser um grande jogo, até que no primeiro tempo eles entregaram, no segundo tempo não entregaram absolutamente nada, mas ainda assim deu pra reparar uma coisinha ou outra, deu pra ver quem tá meio que desligado ainda e ver quem realmente tá melhorando. E bora lá. Seguinte, o que a gente tem no primeiro lance? É o gol do River Plate, o gol de Sebastian Driussi. Eu acho que é assim que se pronuncia. Cara, o Flamengo nesse jogo aqui, cara, como é que eu vou falar pra vocês? Eu não tava com a expectativa muito alta, mas tomar o gol dessa forma aqui que a gente tomou é sacanagem. Uma bola aqui, se eu não me engano, é o Emerson Royal. Deixa eu desligar aqui, eu acho que eu desliguei. A bola sai do Emerson Royal, o Emerson Royal toca no meio pro Jorginho. Olha o que o Jorginho faz, cara. Uma bola fraca dessa, o Sebastião aproveita a oportunidade, chuta no gol e sai comemorando. Cara, essa bola aqui do Jorginho me preocupa um pouco. Porque mostra que às vezes o cara tá um pouco desligado. Ah, Nilton, mas é amistoso. Eu sei, cara, que é amistoso. Mas, poxa, os torcedores, qualquer torcedor, eu ia falar do Flamengo, né? Mas qualquer torcedor, cara, eles não perdoam. Principalmente que tem uma rivalidade, né? Desde 2019 de Flamengo e River Plate. Então você dar esse vacilo aqui é sacanagem. Eu até tinha entrado rapidinho no Twitter, meu Deus do céu, os torcedores, os sites que postam muita coisa do Flamengo, ficando maluco com o Jorginho, cara. Porque por mais que seja um amistoso, não é brincadeira. Então, esse tipo de lance aqui, provavelmente o Jorginho, é óbvio que foi sem querer, mas a gente sempre espera que não aconteça, porque senão vai cair muita pedra na cabeça dele. Enfim, cara. O Flamengo e o próprio River Plate, eu não vou falar só o Flamengo em si, eles não estavam com tanto compromisso na parte defensiva. Você percebia, cara, principalmente no primeiro tempo, todo mundo atacava, todo mundo dos dois lados atacavam muito, tá ligado? Sem preocupação, eu tava sentindo isso, pelo menos, sem muita preocupação na hora da defesa. Eu via muito o Vitão jogando muito avançado, o João Vitor também, o que tá no lugar do Léo Ortiz, jogando também muito avançado, e os jogadores do River Plate também, cara. Então deixava a entender que realmente eles estavam aceitando que isso era um amistoso, não estavam brincando, é óbvio, mas estavam aceitando que isso é um amistoso e estavam arriscando. E, cara, se for para arriscar, o momento é esse. Enfim, depois disso, o que a gente tem? Um cara que jogou extremamente bem na partida, Samuel Lino, que faz um senhor golaço. Se liga só. Uma bola que sai de roubada do Flamengo, e mais uma vez, River Plate também sem compromisso também na defesa. O Flamengo ele consegue roubar essa bola, se eu não me engano, o Jorginho, ele recebe ela, sobra, e consegue se redimir nesse momento aqui, sobra o Samuel Lino e faz um senhor golaço, tá? Isso indica, cara, que o Samuel Lino, ele já tá, não, ele já tava, né, já surpreendendo. E ele, nesse lance aqui em específico, porque ainda vai ter os outros jogos, mas nesse lance aqui em específico, mostra que nesse meio período de data FIFA, de Copa do Mundo, ele sempre tá treinando, ele sempre tá melhorando, principalmente na hora do chute, que a gente sabe que era uma coisa que ele pecava bastante. Não só ele, como, meu Deus do céu, boa parte do elenco. Enfim, cara, depois disso, o Flamengo ele deu uma acordada.
O Flamengo, ele começa a reagir mais, não é à toa que depois disso, o que que a gente tem? Opa, até pulei sem querer. O gol do Bruno Henrique. No gol do Bruno Henrique, eu vou mostrar logo o lance pra vocês. Se liga só. Mais uma vez, Samuel Lino participando da jogada. Ele puxa a responsabilidade, cruza a bola, sobra no PH sozinho, chuta e corta. Agora sim, chuta no gol e sai comemorando. Inclusive, nesse momento aqui, tá? Eu não tinha entendido, depois eu entendi que ele tava mostrando a taça da Libertadores por, por jogadores do River Plate. Enfim, né? Quem ganhou, que tem que mostrar mesmo, os outros tem que chorar. Ele faz esse gol, cara. O Flamengo ele começa a dar uma melhorada, começa a reagir mais. Porém, como eu falei mais uma vez, amistoso, os jogadores do River Plate não desanimam, eles realmente vão pra cima. E, cara, nessa troca de passe do River Plate começou a dar mais perigo, que acaba gerando um senhor golaço de mais uma vez, Sebastião Driussi. Desculpe se eu estiver pronunciando errado. Eu vou mostrar esse lance do começo, cara, pra vocês verem. Isso foi mais ou menos aos 37 minutos, quase chegando aos 40. Se liga só. Uma bola começando aqui, quase no meio de campo. Eles começam a fazer o troca de passe, toca pro jogador mais pra frente. Ele puxa a bola, puxa pro meio. Olha, cara, esse daqui é sensacional. Sobra no jogador, faz o corta-luz, chuta no meio, troca e faz o gol, cara. Cara, mais uma vez, dando aquela passada de pano legal. É amistoso. Mas esse tipo de lance aqui geralmente não é para acontecer. A defesa tava muito exposta. Você percebia que todo mundo tava recuado e mesmo assim a gente tomou um gol de um jogador que tava vindo livre. Então, cara, eu realmente espero que isso daqui, esse amistoso, esse tipo de jogada não passe daqui desse jogo. O jogo saiu empate, o jogo saiu todo mundo feliz, né? Mas no fundo ninguém tá feliz quando dá um empate. Mas eu espero que esse lance não passe daqui. Basicamente, o primeiro tempo ele termina assim. Depois disso não acontece absolutamente nada de perigo. Em questão de números, a gente tem 51% de posse de bola por River Plate contra 49% pro Flamengo. Basicamente, mesma coisa. Em questão de chutes, a gente tem 12 chutes do Flamengo contra 6 do River Plate. O Flamengo chutou mais. Em chutes ao gol, o Flamengo chutou 3 e o River Plate chutou 3. O Flamengo chutou 5 e o River Plate chutou 3. O Flamengo teve mais oportunidade, porém não aproveitou e também muito mérito do goleiro do River Plate. Indo por segundo tempo, cara, vamos lá. Como eu falei, amistoso, tá valendo tudo. Aqui tem o final do intervalo, né? Ayrton Lucas de capitão. Tá valendo tudo, cara. É impressionante. Inclusive, o Ayrton Lucas fez uma partida muito abaixo. Mais uma vez, passando pano, amistoso. Mas, cara, é inacreditável, cara. É por isso que eu sempre critico bastante o Ayrton Lucas. Se liga só nessa jogada, vamos lá. Uma bola que sai do BH, se eu não me engano, Opa, eu até esqueci de tirar o som. Uma bola que sai do BH, o Ayrton Lucas sobra na bola, ele puxa pro meio, sobra no Samuel Lino, toca no Ayrton Lucas sozinho e perde a bola. E ele dá a fome. Cara, você não percebe? Nesse lance aqui, nesse lance bem aqui, eu acho que o Ayrton Lucas pipocou. Ele não fez nada. Ele jogou a bola por cima, ele nem tentou, sei lá, chutar pro Pedro, ele nem tentou dar uma cavada um pouco mais alto, que geralmente é o normal que você faz nesse lance aqui, porque geralmente atrás do goleiro já tem um jogador de contenção esperando a bola porque você vai dar uma cavada. E basicamente, cara, o Ayrton Lucas não fez absolutamente nada. E é por isso que eu sempre pego um pouquinho no pé dele, porque tem muitas vezes que eu passo pano, porque às vezes ele faz uma boa partida, mas erra no lance, então eu dou uma passada de pano pra ele. Mas é por isso que eu pego muito no pé dele, principalmente nesse estilo de lance aqui, cara, que parece que ele cria a jogada sensacional, mas no final, no finalzinho, quando a gente mais precisa dele, ele pipoca. Cara, depois disso, ainda tem um lance do próprio o Alcian que entra. Tem muito jogador do Sub-20 que entra, cara. O Alcian, aí se eu não me engano, entra mais uns dois moleques, desculpa, eu não vou lembrar. Entra o Lohan também, e o Lohan até que foi ele que deu assistência pro Alcian, e o Alcian perdeu o gol. Poderia ter feito, mas enfim. E cara, basicamente o jogo ele termina assim, o segundo tempo é muito morto. E vamos lá, considerações finais. O que que a gente pode esperar do Flamengo quando acabar a Copa do Mundo e voltar o Brasileirão, Libertadores, tudo?
Se a gente pegar em base desse jogo aqui, meu Deus do céu. Porque no primeiro tempo, cara, ainda tem praticamente todos os jogadores que são, se você fizer uma rodagem de jogador, ainda são os titulares. E no segundo tempo eu não vou contar tanto porque tem muito menino. Mas se a gente pegar em base no primeiro tempo, onde tinha os jogadores titulares, o Flamengo tá muito abaixo. Eu sei que a gente tá sem os nossos principais, Léo Ortiz, Varela, Arrascaeta. Eu sei que a gente tá sem os nossos principais jogadores, mas isso não é desculpa para você jogar tão mal, pelo menos defensivamente, como o Flamengo jogou. Então, o que que a gente pode esperar? Sendo bem sincero, olhando para esse amistoso, absolutamente nada, e o Flamengo não ia ganhar absolutamente nada. Mas vamos esperar, cara. Vamos esperar o Brasileirão voltar. Se eu não me engano, salvo engano agora, tem mais dois jogos do Flamengo, tem o Benfica e tem um time da Suíça, que desculpa, eu não vou nem saber pronunciar aquele nome. Provavelmente não irei conseguir, momento raro, tá? Provavelmente não irei conseguir gravar esse jogo contra o time da Suíça, mas provavelmente o jogo do Benfica eu vou conseguir gravar. Então é isso, rapaziada. O vídeo provavelmente vai ser um pouco mais curto, porque o segundo tempo de verdade mesmo foi muito fraco. Teve dois lances do Alisson que, né, gerou um quase gol, mas não aconteceu nada. Enfim, rapaziada, se você não me conhece, eu me chamo Anitta, faço análise de pós-jogo do Flamengo, mas eu tô acompanhando pela Copa. Se você entrou nesse vídeo e você é flamenguista, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, compartilha para flamenguista, é nóis.